Olá pessoal do segundo ano do ensino médio do Centro Educacional Paraíso da Emília, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Anderson Costa, professor de História da Arte, uma grande saudade de vocês, né? Podemos estar frente a frente para eu poder assim ter o privilégio de ensinar e aprender com vocês também, né? O gostoso em uma sala de aula que os alunos tenham também a capacidade de falar, de se expressar, né? E a obra do ensino educativo, ela não está somente nas respostas que o professor pode dar, mas sim fundamentada nas perguntas que são geradas pelos alunos, e aí nós construímos o nosso conhecimento, né? A gente nunca sabe de nada, de tudo. A gente sempre sabe de um pouco de coisa que o outro completa aquilo que nós precisamos saber, né? Eu quero que vocês hoje vejam os seus livros na página 61. Vamos dar continuidade à nossa saga em relação à história dos movimentos artísticos, né? A gente tem falado de muitos e muitos movimentos, como o surrealismo, né? A gente, andamos aí falando sobre um cara fantástico que é o Salvador Dalí. Vimos a relação do surrealismo com a psicologia de Sigmund Freud. Nós temos aí uma grande dimensão, né, do que a arte como uma ciência que nos ensina a entender o mundo pela lógica das imagens, pela lógica das linguagens, né, que são transmitidas pela música, pela dança e pelas artes visuais. E artes visuais é o que nós estamos vendo por intermédio dos movimentos artísticos, que nós vamos estudar hoje, que é o construtivismo, o suprematismo e o neoplasticismo. Tá? O texto aqui vai dizer que o que podemos aprender sobre a história geral da arte estudando da banda Franz Ferdinand, né? Essa banda aí é uma banda de rock escocesa. Ela exportou no mercado em 2004. A primeira curiosidade que podemos aprender com a banda que foi Franz Ferdinand, personagem histórico que inspirou o nome do grupo. Ferdinand era arquiduque da Áustria e foi assassinado em 1914, fato que foi considerado o estopim da Primeira Guerra Mundial, né? Houve uma relação diplomática entre a Áustria, a Inglaterra, né, e a Alemanha, e com isso desencadeou, foi um dos motivos que deflagrou a Primeira Grande Guerra, que durou de 1914 a 1922, se não me falha a memória, né? O surgimento da banda elaborou sua estética visual com base no construtivismo russo. As capas de seus discos, seus clipes, cartazes de divulgação e até mesmo letras de suas músicas estão relacionadas a esse movimento artístico. Para entender mais sobre as influências estéticas da banda Franz Ferdinand, estudaremos nesse capítulo as vanguardas russas, principalmente o suprematismo e o construtivismo, além de conhecermos o trabalho de Pierre Mondrian e de explorarmos o movimento conhecido como neoplasticismo. Bem, vamos entender isso, né? Depois do advento da descoberta da fotografia no século XIX, final do século XIX, houve uma necessidade que os artistas em todo o mundo se redescobrissem, senão ficariam obsoletos. É como, vou usar um exemplo contemporâneo, essa nova modalidade de estudo. Se o professor não se adaptar a usar os meios tecnológicos, o que acontece? Ele for resistente a usar o computador, tablet, tal. O que acontece? Ele fica obsoleto. Sendo obsoleto, ele vai ser substituído por outro que consiga utilizar e se adaptar às novas tecnologias. Antigamente, as pinturas toda a arte era representada por pintores, tá? Essa arte era representada por quem era responsável por retratar a realidade da sociedade, eram os pintores que utilizavam o seu talento, o seu dom de reprodução para poder reproduzir a realidade existente. Só que aí, com a descoberta das novas tecnologias, principalmente da descoberta da máquina de fotografia, né? Essa máquina ela substituía o trabalho de reprodução da cópia, né, que o artista fizer.
Ah, mas ela era preto e branco. Tudo bem, mas ela retratava muito bem, né? Perfeitamente como era a realidade existente. Esses artistas eles tiveram que se readaptar, se redescobrir. Com isso foram surgindo novos movimentos artísticos. E esses movimentos artísticos, eles eram a vanguarda, quer dizer, eles vieram primeiro, acabaram que o homem, o pintor, ele teve que se redescobrir, romper a barreira do realismo. O realismo que era imposto no século XV pelo Renascimento, pela pintura clássica. No século XV eles se fundamentaram na pintura romana, grega, né, greco-romana, que era aquela coisa da estética perfeita. A filosofia tinha como perfeição os deuses do Olimpo. Por outro lado, vinha a religião cristã. Deus é perfeito, gosta de coisa esteticamente bem feita, não gosta de coisas deformadas, de coisas que não têm compreensão. Isso até muitas das vezes era tido como heresia e era tido também como não arte, como uma arte de segunda classe. Por quê? Porque era uma arte inacabada. Daí surgiu o nome barroco, que vem de arte inacabada, de arte de joia falsa, né, de pérola, uma joia verdadeira, né, joia falsa, ou uma joia inacabada. Ela não era, tinha um acabamento dos grandes pintores clássicos, ou dos grandes artistas, escultores clássicos, né, o barroco como vinha, e pintores clássicos também, né, porque o barroco também foi exemplo de pintura, mas na pintura tinha outra conotação, já na escultura já tinha outra visão, né? Então assim, é a mesma classe de movimento, mas com visões diferentes. Então na introdução às vertentes da arte abstrata. O que é arte abstrata? A arte que não tem compromisso de retratar a realidade existente, o realismo, tá? Ela retrata ali aquilo que vem de dentro do objeto da inventividade, da criatividade artística, né? A utilização pode ser por intermédio de linhas, traços, formas, né? O suporte é o papel, é o muro. Bem, tudo bem. Estou falando que habitualmente é uma tela, mas o artista vai empregar ali uma técnica que ela não vai ter o cuidado de retratar nenhuma realidade existente, como a natureza, como ela é, o ser humano, como ela é. Muito pelo contrário, deforma a realidade a ponto da não compreensão existente. Mas existe um sentido nas pinturas abstratas. As pessoas, essa porcaria, esse borrão que não tem. Não é isso. É porque as pessoas não entendem tecnicamente o que levou a pessoa ou qual é a tendência artística de que o artista abstrato utiliza para se valer, para fazer com que a sua técnica surja, sua inspiração. Existe uma sistematização, tá legal? Então, nesse meio, diversos grupos surgiram e interpretaram as ideias da abstração geométrica ao seu modo. Então, vamos ver aí o seguinte: primeira arte que nós vemos, não como abstrata, mas como uma arte que já inicia o abstracionismo, né, já é a porta de entrada do abstracionismo, é o cubismo. O cubismo ele retratava a realidade com a ótica da visão da figura geométrica. Tá entendendo? Eles viam o mundo, tudo fazia parte da composição matemática e representado pelas formas geométricas. E realmente tudo é matemática. Se você for analisar um rosto, ele é desenhado com formas geométricas, né? Apesar da singularidade humana ou da particularidade do formato ovalar de uma cabeça, mas a fundamentação a questão do divisionismo, o divisionismo é toda dada por linhas e traços, né, que eles observam sobre o aspecto da figura geométrica. Tá entendendo? Então, para eles, na mente deles, era isso. Mas o abstracionismo não. Ele utilizava as formas geométricas. Mas diferente do cubismo, que eles representavam ainda a figura, né, de determinada forma, como as Madames de Avion, que vocês vão ver do Pablo Picasso, né, que são mulheres que estão totalmente seminuas, mas que elas são representadas, nós identificamos que são mulheres. Os rostos têm de figuras femininas, mas com a utilização total das formas geométricas, e o ângulo que você olha, você vai ver que são formas geométricas, mas representam pessoas. Então existe um figurativismo, tá? Diferente
né, do suprematismo, do construtivismo, do neoplasticismo, que ele não tem compromisso com retratar a realidade. Ele vai usar a forma geométrica e ali ele vai aplicar. Né? Existe um artista chamado Vassily Kandinsky, que o Kandinsky ele usa numa boa linhas, traços e formas, sem representação nenhuma da realidade, mas são pinturas e desenhos extremamente curiosos, porque ele aplica totalmente a técnica, né, que o conceito dessa nova técnica. Então é importante que a gente tenha a dimensão e a importância dessa técnica na nossa vida e também historicamente, a gente vê no aspecto histórico, tá? Então a gente vai falar dos russos. Pô, cara, a cultura russa é uma cultura extremamente desenvolvida, sabe? Os caras, pô, a matemática russa é maravilhosa. Para eles se interessarem para isso, eles não iam perder tempo e dizer que o abstracionismo, né, da figura, distorção da figura, eles apostaram firmemente nesse tipo de estudo, porque ia além da compreensão que nós tínhamos da arte, né, nesse ponto, e a compreensão psicológica, a compreensão de uma magnificitude intelectual tão avançada que eles começaram a se debruçar e desenvolver outros movimentos artísticos como vanguarda também, tá legal? Então aí a gente vai falar aqui o futurismo, o morfismo e o raionismo. Ele foi encontro a abstração, estágio embrionário por toda a Europa, lembrando que eram movimentos, né, que o futurismo é um movimento, o morfismo, o raionismo, eles eram movimentos desenvolvidos na Europa, né, mas que fortemente influenciaram também a Rússia e alguns artistas russos. Então, as vanguardas russas, como Kazimir Malevich e Vladimir Tatin. O Malevich eu conheço mais as obras do Vladimir, do Kazimir Malevich. O Tatin eu conheço um pouco menos, mas tenho uma boa noção. Mas o Malevich, ele tinha essa característica de pegar uma imagem como uma árvore e ele ir trabalhando essa imagem, abstraindo ao figurativismo até transformar em algo que você não sabia se não visse o processo, que era uma árvore. E aí você procuraria, ela sairia como um outro desenho, com outro aspecto, mas que ele se fundamentou em cima de um desenho figurativo. Ele distorce a imagem até ela perder qualquer vínculo com a realidade que ela já existiu. Uma técnica extremamente bacana. Ele fala da União Soviética, inclusive a União Socialista das Repúblicas Soviéticas, ela existiu até 1987, 88, com a quebra com alguns movimentos políticos na Europa, e ela se desfez. Então a Rússia era a capital da União Soviética e passou a ser hoje um país autônomo. A Rússia é um país autônomo e outras províncias como a Polônia, a Ucrânia, fazia tudo parte da União Soviética, e cada uma teve a sua emancipação também. A União Soviética foi protagonista da Guerra Fria com os Estados Unidos. Guerra Fria, um ameaçava o outro em termos de uma guerra nuclear, do arsenal nuclear, e graças a Deus hoje isso passou historicamente, mas é importante que vocês tenham essa noção histórica sobre a questão da Guerra Fria, né? Porque artisticamente também influenciou bastante muita criação artística nesse período, tá legal? Então a gente vai ver o suprematismo, é o caso Malevich, aquele que eu falei para você, da distorção da figura, do figuratismo. O Malevich também não só trabalhava com o suprematismo, né, mas ele também era favorável à questão abstracionista na sua totalidade. A gente vai ver o Tatin, que ele vai trabalhar com o construtivismo, que o seu desenvolvimento também precedeu a Revolução de 1917, remete ao ano quando Tatin visitou o ateliê de Pablo Picasso em Paris. Os planos fragmentados do cubismo e a multiplicidade de espaciais que as obras de Picasso apresentavam influenciavam Tatin, que impôs uma meta de consolidação de um movimento que pudesse transformar as ideias cubistas em algo real e tridimensional. O construtivismo, né? O construtivismo, ele saiu, né, da arte, do ateliê de Pablo Picasso, do espanhol,
né, e foi levado até a Rússia, onde assumiu uma nova roupagem chamado construtivismo, que aí já foi um movimento que já se fundiu com a questão política, social, russa, enfim. Né, o estilo de Tati passou a ser forte sobre os artistas russos que já estavam habituados com o suprematismo de Malevich. Apesar dos dois movimentos usarem linguagem abstrata e geométrica para a produção artística, o objetivo de cada um deles era muito diferente. Enquanto o suprematismo encarava a arte como algo metafísico e espiritual, os concretistas acreditavam que a arte era algo que deveria ser usado no mundo físico para uma reconstrução da sociedade. Então, o Tati ele usava como algo sociológico, né, para ser utilizado para o benefício da sociedade, enquanto Malevich ele achava que a arte ela tinha algum vínculo espiritual, ele espiritualizava essa questão, mas pela questão de direcionamento e de formação de cada um, de cada um dos artistas que influenciavam nas construções, na elaboração de suas obras, tá legal? Vamos aqui para a parte final, né, da página. A gente vai dar uma olhadinha aqui, as vanguardas russas. É importante que vocês gravem bastante sobre Kazimir Malevich, tá? Ele era um suprematista, e o construtivista Vladimir Tati. Houve influência do construtivismo na América Latina? Sim, também houve. Agora o neoplasticismo, ele teve o Duisburg, que ele surgiu esse movimento na publicação da revista de Estilo, em 1917, a revista que procura ser um canal de debate entre artistas, arquitetos, designers interessados na abstração geométrica. Pierre Mondrian e Theo van Doesburg eram um dos principais teóricos desse estilo, e suas ideias sobre a arte geométrica traziam elementos da arquitetura modernista e o socialismo utópico. O que quer dizer isso? A utopia é algo criado pela nossa condição criativa, né? Então a utopia, por exemplo, a gente quer alguma sociedade que não tenha violência, né? Então é algo que talvez pelas condições que nós vivemos, na questão disso, é uma utopia. Pode acontecer, pode, mas o que não acontece de fato nós queremos um mundo melhor. Nós podemos até sonhar com isso, ser um ideal nosso, mas se nós acreditarmos, tudo bem. Mas isso é uma utopia, porque o mundo ele é desigual em sua maioria, né? Há muita desigualdade. Vamos extinguir a fome, isso seria o ideal. Mas como que nós não podemos extinguir por nós mesmos, e existem pessoas passando fome de fato e tal, então nós não temos essa possibilidade de esse controle de suceder as coisas das formas que nós queremos. Na 606, no nosso material, vamos ver alguns trabalhos de Pierre Mondrian. Ele utiliza as formas geométricas como o quadrado e o retângulo de suas obras, e as cores são geralmente cores primárias, cores que utilizam não o tom opaco, cores neutras. Ele utiliza também a questão do claro e escuro com preto e o branco, né, olhando a questão do contraste, né, e com isso para retratar a sua dimensão. Enquanto o Mondrian ele vai utilizar, né, aqui a diferenciação das figuras, né, daquilo que eu falei com vocês, da deformação da figura. Ele desenvolveu a abstração neoplástica em esforço combinado com a pesquisa de Theo van Doesburg e Bart van der Leck. A abstração foi surgindo no seu trabalho de modo que os elementos foram tornando mais simples e limitados. Então ele pegava uma coisa extremamente cheia de detalhes também, era outra forma que ele tinha, né? E ele ia retirando os detalhes, retirando, até simplificar a forma, né? E aí dá essa condição, mas ainda ainda tornava-se uma figura abstrata, não realística, tá? A abstração, aqui ele vai falar que as composições neoplásticas do artista produtor em estudos da matemática para melhor estruturar e equilibrar suas obras. O modelo fez estudos sobre o retângulo de ouro e deu o número de pi, aplicando em suas pinturas. Para o artista, a busca da perfeição matemática estava diretamente relacionada com a busca espiritual. Então o cara espiritualizava tudo. Então Pierre Mondrian, a gente vai ver esse cara foi fantástico. O design contemporâneo
ele com a busca espiritual matemática, ele se aprofundou dentro da questão dos designs também, né? Influenciou as tendências artísticas, como a escola de Bauhaus, na Alemanha, né? Então, alguns designers têm como base a sua forma de abstração para tomar como ponto de criação nas suas obras, como os arquitetos, né? Alguns arquitetos eles têm essa visão de estudar esses artistas, né, do século passado, né, no início do século XX, porque o ato criativo era fenomenal, como o surrealista, a gente falou sobre o nosso querido surrealista que foram citados aqui dos movimentos também, né? A gente está falando agora do concretismo, da questão do abstracionismo, da abstração do Pierre Mondrian, né? E essa figura também muito importante que nós estamos vendo. Eu gostaria que vocês tivessem também a dimensão de leitura até a página 607. A gente vai ver também as obras de design e a moda também seguindo a tendência do Pierre Mondrian, representado aqui por disposições também do salão de dança, cinema, e a gente vai ver que os artistas eles influenciaram muito na questão daquele período e até hoje também algumas obras, quando você vê, identificar de quem é, né? do Pierre Mondrian, e a gente não ser totalmente leigos em relação à criação desse artista fenomenal que nós estamos estudando, tá legal? Nós vamos ficar por aqui, até a página 607. Espero que vocês tenham gostado das explicações. Eu fiz um breve resumo de todo o conteúdo e a gente continua na próxima aula. Um grande abraço para vocês, desejo que vocês se cuidem, tá? E até uma próxima.